Olá, estamos iniciando mais um programa Business 360, um programa em que conversamos com empreendedores, empresários e executivos numa visão 360 graus sobre o mundo dos negócios e do empreendedorismo. E conversamos também com todos aqueles que procuram fazer a diferença e nos inspiram por suas ideias, ações, projetos e trajetórias. O programa é apresentado por mim, Patrick Dorel, e hoje eu tenho a satisfação de conversar com Ricardo Saeli, esportista, empreendedor e empresário. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Patrick. Obrigado, primeiramente, pelo convite. É uma honra poder estar aqui no seu programa. A gente que agradece, e o nosso episódio contigo vai ser bem diferente, porque você, além de ser um exímio esportista, né, surfista praticamente profissional, tem uma história muito legal, você é um grande empresário, grande empreendedor. Então, acho que pela primeira vez no Business 360 a gente tem esse mix, né, de esporte e business dessa forma assim tão bacana. Então vai ser muito legal conversar sobre as suas ideias, sobre o esporte, sobre os seus empreendimentos. Muito bacana ter você aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Patrick. Legal. Então a gente sempre inicia, Ricardo, perguntando um pouquinho sobre a trajetória. E no teu caso específico, eu vou já fazer menção ao esporte em si, porque você, na região aqui, é reconhecido, não só na nossa região aqui, mas a nível até estadual e brasileiro, como um surfista diferenciado de altíssima performance com muitas conquistas. E eu queria perguntar para você, para iniciar a nossa pergunta, a nossa entrevista, como que o esporte surgiu na tua vida? O esporte sempre fez parte da sua vida, Ricardo? Eu sempre fui apaixonado por esporte, Patrick. Desde pequeno, desde criança, no colégio, eu fazia ginástica, fiz judô, andava de skate, joguei futebol de salão. Que legal, bem variado. Sim, sim. Eu joguei futebol de salão no Divino, na época eu estudava no Divino, e o Divino tinha uma equipe, ele já vinha participando de um campeonato, uma competição, e foi até engraçado, bacana. Porque estava já na metade do ano, eu não fazia parte ainda do time, e a gente jogava no colégio no intervalo, era proibido levar bola de futebol. Então, no intervalo, a gente pegava tampinha de refrigerante. Olha só. E ficava brincando, jogando. E tinha um amigo que ele já jogava no time do Divino, e ele viu que eu jogava bem, e ele chamou para fazer um treino, falou com o técnico, e me chamaram para vir jogar no time mesmo do Divino. E já estava no meio do campeonato, no meio para o final. É lógico que eu entrei como reserva, não entrei como titular. E aí o Divino foi para a final nesse campeonato. E nesse último jogo, o técnico ele mudou o time, mudou a equipe e me colocou de titular. Que bacana então, isso. ele teve que mudar toda a equipe. Então, na época, eu jogava de fundo de quadra, que chamava, que era o atacante. Então ele remanejou todo o time, o fixo foi para a reserva, o lateral direito veio jogar de fixo. Mudou toda a configuração. Mudou toda a configuração. Legal. Fundo de quadra veio para a direita, manteve o lateral esquerdo e eu joguei de fundo de quadra. Então foi super bacana, né? Porque foi arrojado também da parte do técnico de colocar no último jogo, e o Divino ganhou o campeonato. Que Nós legal, vencemos, Ricardo. E conseguimos ganhar esse campeonato. Que bacana, você chamou a atenção, na verdade, até jogando com tampinha, porque o pessoal viu a habilidade que você tinha, e o teu porte físico também é muito facilitador para esportes de agilidade, né? Sim. Você tem um porte muito bacana para esportes que necessitem dessa agilidade. E essa história que você contou é interessante. O técnico, vendo o valor e importância em colocar você ali no momento decisivo, num jogo importante, ele não teve dúvida de mudar totalmente a configuração, porque ele queria você no time, né? Sim, era um risco, mas legal. Ainda bem que deu certo. certo. E foram campeões. Bom que deu certo, nós somos campeões. Parabéns. O Divino realmente era uma das melhores equipes, tinham duas, três equipes que sempre se destacavam em Jundiaí, e o Divino era uma delas, e esse ano a gente foi campeão. Quantos anos você tinha mais ou menos? Eu tinha acho que uns 8, 9 anos. Super novinho? Uns 8, 9 anos de idade, até na época era fraldinha. Fraldinha? A equipe, Que legal, muito cedo então. Então, na verdade, o surf surgiu depois, o primeiro esporte teu foi Sim, futebol. o que eu me dediquei mais foi o futebol.
Eu sempre admirei muito o surf, só que eu não tinha, assim, não tinha facilidade para ir para a praia. Na época, meus pais, a gente viajava uma vez por ano, a gente ia para o litoral, Sim. então ia ser difícil praticar o esporte. Então eu sempre admirei muito, mas eu comecei mesmo a prática com 18 anos. Com 18 anos. Que aí eu já tinha carro, já ia para a praia, ia com os amigos. Aí então eu comecei no surf com 18 anos Legal. E desde lá não parei mais. E aí, todos os finais de semana. Sempre tá indo, Sempre indo, ou ficava os finais de semana, ou às vezes ia num bate-volta, no sábado, acordava 4 horas da manhã, fiz muito isso na minha vida. 4 horas da manhã, saía de Jundiaí, surfava o dia inteiro, aí ia para o Guarujá, que era mais próximo, surfava o dia inteiro e voltava no final do dia, quando não dava para passar o final de semana. Que legal. E fazer uma pergunta técnica do surf agora. Você começou já com a pranchinha? Porque o surf, ele não é um esporte fácil. Então, as primeiras vezes que você foi para o surf, né, começou a treinar, você já foi na prancha pequena ou foi numa prancha maior? Longboard, não. Eu já comecei sim numa prancha pequena. Que é muito mais difícil. É mais difícil, É lógico que você vai, conforme você vai evoluindo no esporte, na técnica e tudo, você vai diminuindo ainda mais as pranchas. Mas aí a gente fala de pouca coisa. Poucas entendeu? polegadas. Então, poucas polegadas. Legal. A gente surfa, provavelmente na época eu comecei a surfar com uma 6.2, 6.3 ou algo assim. E aí foi descendo para 6.0. Hoje a prancha que eu uso é uma medida 5.8, 5.9. E quanto menor a prancha, mais fácil você fazer as manobras, mas mais difícil também. Me fala um pouquinho sobre essa questão das pranchas. É mais difícil também, Patrick. Tanto que para uma pessoa começar mesmo a surfar, a facilidade maior é com uma prancha maior. Talvez um longboard, uma prancha mais larga, dá mais estabilidade, facilita para entrar na onda. Sim. A prancha pequena sempre dificulta mais. É lógico, conforme você vai evoluindo, para fazer as manobras, tudo, você consegue fazer melhor com a prancha pequena, desde que você tenha habilidade suficiente para não enterrar, não fazer, né? Isso que você falou é muito importante. Eu também já tentei. O meu esporte é o tênis, mas eu tentei, aliás, com um amigo em comum, o Leandro, né? Me aventurar um pouquinho, totalmente amador, não tem nada a ver com o teu nível. O meu nível é de curioso e eu vi a grande dificuldade de só ficar em pé numa prancha. Imagina num nível de altíssima performance como o teu. Então, aí você começou a praticar sempre, né, finais de semana, indo para o litoral, principalmente Guarujá. Isso você, então, começou com 18 anos. Quando que começaram, assim, as perspectivas de você competir pelo surf? Porque demora um pouco para você atingir um nível de competição, né? Sim. Eu me lembro bem, eu estava numa viagem no México, eu já tinha em torno de uns 30 anos. Uns 30 anos, mais ou menos. Até então eu nunca tinha competido. Legal. E aí um amigo que eu conheci no México, e até hoje é amigo meu, ele falou de um campeonato amador que tinha em São Paulo, era um campeonato paulistano. E aí eu me interessei e voltei dessa viagem, e aí procurei saber e entrei nesse campeonato. E foi aí que eu comecei a competir. Começar a colher alguns resultados já. Sim. Tinha uns 30 anos, legal. E aí estava dentro existe uma liga de surf paulista, federação, tudo isso? Ou isso é organizado de uma maneira sem ser federado? Assim, como funciona essa parte? Não, existe uma associação surf da Grande São Paulo também, que nesse caso era um campeonato paulistano. Que legal. Em todas as cidades também existem as associações locais também. Legal. Guarujá, São Sebastião. Guarujá é muito forte no surf nacional, né? A gente tem algumas feras aí do surf nacional. Acho que até o Gabriel Medina. O Gabriel Medina, ele é de Maresias, mas o Mineirinho sim, é do Guarujá e foi campeão mundial. Exatamente. Então tem realmente o Guarujá Estado de São Maresias. Paulo, O Estado de São Paulo tendo aí revelado grandes surfistas. Sim. Legal. E então eu ia te perguntar na sequência, né? Você começou a viajar, você falou que fez essa viagem para o México, mas uma viagem... Eu tenho outros amigos, além de você, né, que são surfistas, e eles sempre fazem essa conexão com as viagens, né? Porque a gente tem aí alguns paraísos para surfistas, né? Eu queria te perguntar, alguma viagem
que você considera inesquecível que você tenha feito especificamente para o surf? Patrick, eu comecei a viajar para surfar com 20 anos. 20 anos eu fiz minha primeira viagem, foi para Costa Rica, e aí de lá eu fiz diversas viagens. Então eu fui 4 vezes para Costa Rica, fui 4 vezes para Maldivas, fui 5 vezes para a Indonésia, fui 2, 3 vezes para o México, fui para o Peru, fui para Fiji, fui para a Austrália, fui para o Havaí, fui para Nova Zelândia, nossa, eu fui para diversos lugares. Porque realmente você tem uma qualidade de onda, de formação, não é nem às vezes só o tamanho, mas a formação das ondas no exterior, nesses lugares, são bem é diferente acima, a formação, é diferente da onda do Brasil. Lógico, em que sentido? No Brasil, assim, são mais encorpadas? As ondas são mais perfeitas. Mais perfeitas, são mais perfeitas. Não em todos, mas na maioria desses lugares o fundo é de coral. Então sim. é um fundo fixo. Então naquele determinado lugar você vai ter sempre onda boa. É verdade. Pode, às vezes é o tamanho, né? Que depende de algum swell, entrar. Mas a onda sempre vai ter qualidade. Olha, é muito interessante isso que você falou. O fundo fixo de corais facilita, então, que a onda sempre se replique daquele jeito. Quando você tem um fundo móvel, né? No caso do Brasil é móvel, é areia, isso então faz com que nem sempre a onda esteja igual, porque ela tem total influência do fundo, né? Num determinado momento, de repente, nesse mês o fundo tá bom, em determinado lugar, então a onda vai ter qualidade, mas de repente entra uma ondulação muito grande, mexe com o fundo. O swell, né? O swell. Aí vai ficar por um bom tempo, às vezes você fica com a onda com a qualidade ruim naquele local, então acontece muito isso. Tem que ter um conhecimento muito legal me corrija se eu estiver errado, mas eu vejo os surfistas também muito antenados na parte geográfica, né, de como é que vai estar o tempo, como é que vai estar o swell, porque deve ser o esporte que mais tem interação com a natureza, um dos que mais tem interação com a natureza. Então é muito legal, né, o acompanhamento, né? Eu vejo os surfistas sempre projetando, olha, vai estar legal em tal pico, porque vai entrar esse swell, tá tanto de onda. Eu vejo isso muito legal, a interação, né, do surfista com a própria natureza. Acho que como poucos esportes têm, né, essa interação. Sim, isso influencia muito. A direção da ondulação, dependendo do determinado lugar. Por exemplo, Maresias, a ondulação de leste não entra em Maresias. Até um pouco por conta da Ilhabela. Não entra lá a ondulação de leste. Então, às vezes, a ondulação está de leste, no Guarujá, você pode ter ondas de 1,5 metro de altura, por exemplo, e em Maresias não ter onda. Exato. Então, acontece isso. Então, depende muito da ondulação, da direção do vento também. A direção do vento é fundamental. Em determinadas praias, o vento, Maresias, por exemplo, o vento leste é um vento que pega terral. Então, com o vento leste vai ficar bom em Maresias. Legal. Em outra praia, de repente, é um vento sul que pega de terral e fica com a qualidade melhor. Então, tudo isso varia muito. Legal. E hoje a gente tem sites que realmente dá para confiar. Hoje você tem isso muito apurado. Isso é legal. A direção da ondulação que vai entrar, o vento, o tamanho das ondas. Hoje você tem isso muito preciso. Muito preciso, dá para confiar. Dá pra então confiar. O surfista ele vai confiar naquilo e é fundamental para a prática dele, né? Não dá, se ele errar o lugar naquele dia, ele vai sair frustrado, né? Sem Porque dúvida, muda muito. sem dúvida. Quando eu comecei a surfar, a gente ia no escuro, você não sabia como ia na intuição, ia assim. na intuição. Você ia para a praia, podia ter 2,5 metros de onda, como poderia não ter onda. E hoje não, hoje você vai já sabendo o tamanho, a formação, e já até define o lugar certo para isso. Acontece muito. Você, vou para o litoral norte ou vou para o Guarujá, por exemplo, porque a qualidade das ondas vão estar melhores. E os dois lugares, os dois picos que você mais gosta de surfar, vamos falar em 3, né? Porque o outro a gente já vai falar já. Mas na praia mesmo, no litoral, seria Guarujá e Litoral Norte, Maresias. Isso. São as duas? Eu tenho casa em Maresias. Maresias. Então, muito para Maresias. Sim. Mas o Guarujá tem a facilidade também de ser mais próximo. Isso. E a constância do Guarujá é maior que de Maresias. Se pegar 2 dias bons de onda, eu não troco Maresias. Maresias é muito bom. A qualidade é muito bom. Só que a constância do Guarujá
é maior. Você vai ter mais frequentemente bons dias Exato. No Guarujá, Guarujá. do que em Não, Brasília. muito legal. E você falou que tem que acordar cedo, 4 da manhã, se preparar, fazer isso. Mas é uma coisa que revigora a alma, né? Eu acho que o surf, que todo surfista fala, e a gente sabe, acompanha, está em super alta, né? A gente vê muitos programas de surf atualmente na televisão, porque o surf, ele não traz somente a prática do surf, ele traz essa integração, essa vibe, essa energia positiva. É realmente um estilo de vida que vem junto com o surf, né, Ricardo? Sem dúvida. Eu acho que isso atrai muito o público. Então, dessas viagens todas que você mencionou, que você foi, acho que para todo lugar do mundo, tem algum que você fala que é mais bacana? Quer dizer, Indonésia já é muito conhecido. Acho que a meca, talvez, do surf seria o Havaí. No Havaí. Patrick, tem 2 lugares tanto que eu repeti, eu citei que um deles eu fui 4 vezes, que foi para Maldivas. Maldivas. E o outro Indonésia, que eu fui 5 vezes. Esses são os 2 lugares que eu mais destacaria. gostei. A minha primeira viagem para a Indonésia e para Bali foi em 2000. Eu fiquei num arquipélago em Mentawai, Legal. que é um arquipélago na Indonésia. Então nós ficamos 11 dias no barco, praticamente sem sair do barco. Nossa! Surfando em várias ondas diferentes. Então, o barco ia, surfava numa determinada onda, no outro dia a gente escolhia outra, com os amigos. Quantas pessoas no barco? Tem eram 10 pessoas no barco. Tem uma galera. Eram 10 surfistas e mais a tripulação do barco, que era pequena, era um barco de 60 pés, 50, 60 pés. Dá uns 20 metros. 60 pés, isso, 20 metros, aproximadamente 20 metros. Não é tão pequeno, né? Não é um barco tão pequeno, mas eram 11 dias sem sair do barco. Ah, sim. Então, é bastante tempo dentro de um barco. Sim. Mas essa foi uma viagem que realmente marcou Mentawai, Mentawai tem uma das melhores ondas do mundo. Então, de qualidade. Então, eu fui para lá mais 2 vezes, no total eu fui 3 vezes para Mentawai. Inclusive, ano passado, eu fiz uma viagem para lá com alguns amigos. E Bali, né, que também é na Indonésia, que Bali é um lugar maravilhoso. Embora hoje mudou um pouco, meu irmão esteve em Bali esse ano, tudo, então Bali está com algumas questões de lixo. Não está como diferente. era antes, está diferente. É mesmo? É uma pena. Teu irmão Marcelo. Meu irmão Marcelo, exato. Que é outro esportista, um dos inovadores. Isso. Ele faz paraquedismo. É incrível, assim, eu conheço o Marcelo de longa data e as coisas que ele faz no paraquedismo são incríveis. Eu vejo assim, alguns vídeos dele. Ele fez Sky Surf, ele foi campeão brasileiro. Foi campeão 3 vezes brasileiro. de Sky Surf. Não, é incrível o que ele faz. É super bacana. E Bali foi um lugar que marcou muito. Em 2000, quando eu fui, hoje está muito cheio, assim, muito turista. Então, perdeu um pouco, mas assim, foi um lugar maravilhoso que eu fui. Tudo é muito diferente lá. A religião, a cultura deles, a comida, o cheiro de Bali já. Você chegava no aeroporto, já é tudo muito diferente. É um lugar realmente maravilhoso. Acho que foi a viagem que mais marcou, sem dúvida, para mim, foi Bali. E Mentawai que você falou. Bali e Mentawai. Que legal. E Maldivas também, que é sensacional também. Não, maravilhoso. Fica a dica aí para os futuros surfistas, né, também, esses nomes, as dicas do Ricardo, porque com certeza eles vão gostar. Você recomenda eles já irem para essas localidades ou treinarem um pouquinho por aqui, porque deve ser difícil? É difícil, são lugares difíceis. Entre Maldivas e Indonésia, a Indonésia ainda é mais difícil. Fundo, como eu falei, é de coral. É afiado demais. Se você cair ali, machuca mesmo. Você se rala, você se machuca, o coral infecciona fácil. Maldivas já é uma onda também em fundo de coral, mas é uma onda mais fácil. Entendi. É mais fundo. O coral, por incrível que pareça, o coral da Maldivas não é tão afiado como na Indonésia. E as ondas também são um pouco mais fáceis em Maldivas. Mas antes até de Maldivas tem outros lugares que eu recomendo como primeira viagem, que foram até as viagens que eu fiz. Costa Rica, exato. Que é lindo também, né? É super bonito. Peru. É uma viagem, as ondas são mais fáceis na Costa Rica, Peru, Nicarágua, que eu fui também, El Salvador. Tem alguns lugares ainda que a galera pode ir antes de ir para lá. ainda de ir para
deixar a Indonésia uma das últimas. E você, quando você vai nessas viagens pelo mundo, eu imagino que você tira muitas fotos, você deve ter um acervo aí de fotos maravilhosas, né? Sim, eu tenho bastante foto hoje. Antigamente você não tinha essa facilidade, mas Sim, hoje... com celular? E hoje, a maioria dos lugares que você vai, existem muitos fotógrafos. Então, fazendo o... Que já estão lá para cobrir. Exatamente. O business, então, exato. o cara está lá fazendo as fotos, você vai surfar, você sai da água, o cara já está te oferecendo a foto, você compra. Que então, legal. hoje você tem essa facilidade. Antigamente era mais difícil, Patrick, mas hoje você tem a facilidade. Dificilmente hoje você vai para algum lugar e não tem alguém fotografando. Não, muito legal. Ainda mais nesses lugares super famosos e conhecidos, que alguns dos melhores, na verdade, os melhores surfistas do mundo vão para esses locais Sem dúvida. Treinar, né? Agora vamos falar um pouquinho de empreendedorismo, porque a segunda parte aqui da nossa entrevista, eu queria trocar ideias com você e ter os teus pensamentos, tuas visões sobre empreendedorismo. Você é um grande empreendedor, um grande empresário, como eu falei no início do programa, da região, tem os seus focos, várias atividades, mas você vem de uma família de empreendedores, né? Então, a pergunta que eu te faria, você vem de uma família de empreendedores e como foi o início do Ricardo Saelli nos negócios? Porque quando a família já está inserida no empreendedorismo, são empresários, você já tem um pouco dessa cultura empreendedora. Quando surgiu o interesse ou o início do Ricardo Saelli como empreendedor? É verdade, Patrick. A família realmente são de empreendedores. Minha família toda sempre trabalhou muito, sempre se dedicou muito ao trabalho. Meu pai faleceu aos 78 anos de idade, trabalhando muito. Primeiro a chegar na empresa, sair à noite. Que legal. Minha mãe até hoje trabalha. Acabamos de passar no Multimoda, que você conhece, acabamos de passar por uma reforma no Multimoda. Conseguimos levar a Maravilhas do Lar, que é uma referência também no segmento dela. Super bem. O Multimoda, graças a Deus, está um sucesso, realmente está um sucesso. Então ela continua trabalhando. Meus tios também, a família toda sempre trabalhou muito, sempre se dedicou muito ao trabalho. E nós crescemos nesse ambiente. Eu e meu irmão crescemos num ambiente de trabalho, desde pequeno, já ajudando. Nós tínhamos 14, 15 anos, meus pais tinham confecção de roupa. Sim. A gente já ajudava, já trabalhava um pouco lá. Com 15 anos a gente já dirigia naquela época. Legal. E a gente ajudava a fazer as entregas. Nós vendíamos para o Brasil todo na confecção. E eu e Marcelo, a gente pegava o carro, ia para São Paulo e fazia as entregas das mercadorias nas transportadoras. E antigamente você não tinha o Waze, não tinha nada disso. Não tinha o Waze. Se virar, parar, perguntar. E falar, não, estou aqui e tal. Então foi sempre uma forma de aprender, de se virar. E quando você, de pequeno, você consegue absorver até mais as coisas. Então, vendo aquilo... Uns 14, 15 anos você já estava. Com 14, 15 anos, a gente já ajudava ali. Aí, com 15 anos, eu, meu irmão e um amigo, nós abrimos um paintball. Olha que legal, eu lembro dessa época. Na época estava na moda paintball. Nós abrimos um paintball num terreno na Vila Arens. Sim. Aí depois... Você e o teu irmão juntos. Legal. Eu e meu irmão juntos e um amigo. Legal. Paintball. Depois nós montamos uma confecção, nós criamos uma marca, Greenfoot chamava. Greenfoot. Eu, meu irmão e esse Pé amigo verde. também. Pé Legal. verde, exato. Legal. Era de camisetas, de estampas. E aí nós vendíamos para os lojistas de Jundiaí e da região. A gente tinha 15, 16 anos. Que legal, bem cedo então. Bem cedo, tinha o exemplo dos pais, sempre empreendedores, empresários, facilitando essa questão de, gente, criação, né, de oportunidades, de correr atrás de possibilidades de negócios, muito natural na família, né? Depois o próximo negócio nosso já foi aos 20 anos, aí nós abrimos realmente uma empresa mais sólida num segmento financeiro, eu e meu irmão. Aí a gente começou a migrar para o imobiliário. Entendi. Aí a gente começou a fazer investimentos em terrenos industriais, comprávamos, vendíamos, construímos uns galpões para locação, que é um dos segmentos que hoje a gente trabalha. A gente tem uma empresa de locação de imóveis, então a gente constrói o galpão e faz a locação, faz às vezes um BTS, ou simplesmente constrói e depois vai buscar
um cliente para o imóvel. Sempre na região de Jundiaí ou em volta? Mais na região de Jundiaí, Patrick, mais na região de Jundiaí. E aí eu entrei também para um segmento de loteamentos. Loteamentos. A minha família já estava no ramo de loteamentos e eu comecei a administrar os loteamentos residenciais. Os 3 últimos loteamentos que nós fizemos foi o Reserva da Mata, no bairro do Currupira, o Brisas da Mata e o Brisas Jundiaí. 3 grandes empreendimentos, isso. Muito legal. O Brisas da Mata e o Brisas Jundiaí, eles ficam próximo à Malota e ao Novo Mundo. É uma região super bacana. O Brisas Jundiaí, que foi o último empreendimento, ele foi realmente um sucesso. São 454 lotes. De alto padrão. Tem um clube super bacana. Legal. Nós terminamos as obras de infraestrutura e ele foi liberado para começar a construir as residências em fevereiro de 2020. Fevereiro de 2020. 3 anos que foram liberadas as obras, mas ele cresceu numa velocidade muito grande. Foi muito rápido a aderência. Hoje tem 100 famílias morando no Brisas. A gente tem mais em torno de 140, 150 obras em andamento. Um loteamento ele demora em média 10, 15 anos para ter uma quantidade de pessoas já de famílias morando. Exatamente. E o Brisas, ele realmente cresceu, foi muito rápido. Legal. A velocidade foi muito grande. A valorização também do metro quadrado foi maravilhosa. Foi bem bacana. As pessoas super felizes que estão morando lá. Uma área muito legal, especial, o Brisas de Jundiaí. O legal do Brisas, a localização dele é muito privilegiada, né? Então a gente consegue acessar o empreendimento de uma forma muito fácil e a parte de infraestrutura, que é realmente diferenciada no Brisas de Jundiaí. A gente conhece lá e as vendas foram muito rápidas, muito boas pelo padrão, pela parte estratégica até de ser algo bem diferenciado na cidade, né, Ricardinho? Sim, a localização do Brisas é fantástica, a infra que nós fizemos lá realmente é diferenciada, como eu falei, do clube. Nós temos 2 portarias, uma portaria de serviço, uma portaria social. Nós deixamos uma área que eu fechei um contrato com uma escola agora recente. Legal. A ideia é que já esteja pronto em janeiro de 24, não sei, está um pouco apertado o prazo, mas está fechado o contrato, é uma escola que vai ter um acesso interno para o Brisas Jundiaí, que isso também é fantástico. Lógico que vai ter o acesso externo, mas tem um acesso interno também para quem estiver morando no Brisas e estudando nesse colégio. Isso é uma ideia maravilhosa, né? Os moradores valorizam muito isso, né? Para os filhos, né? Terem essa facilidade de integração de uma escola dentro do local onde moram com total segurança. Então isso é uma situação muito privilegiada também para esse empreendimento, né? Então é mais uma razão de ser um sucesso, né? Essa perspectiva de ter a escola integrada. Parabéns. Sem dúvida, é uma facilidade. Hoje as mães hoje trabalham, as mulheres trabalham, lógico, mais do que antigamente, e essa facilidade é super bacana. As crianças vão poder ir de bicicleta, de patinete, de skate para a escola. Legal. Isso é super bacana. Além da segurança. Isso, a segurança é total, é uma tendência. Você tendo essa visão, eu acho que você realmente traz o que mais tem de arrojado e moderno em termos de integração de educação e condomínio. Parabéns por essa iniciativa. Eu ia te perguntar em relação ao escopo dos seus empreendimentos. Você diria que o teu foco é mais para a parte imobiliária ou você vislumbra perspectivas de ampliar as suas áreas de atuação para outros segmentos, como você já teve a parte de marcas de confecção? Você vislumbra isso? De repente abrir uma escola de surf? O que você imagina? Patrick, hoje a minha atividade, a nossa atividade principal é o loteamento. Loteamento. O loteamento e também a alocação de imóveis. Legal. Mas a atividade principal é loteamento. A ideia é continuar. É lógico, isso sempre a gente pode estar, surgindo uma nova oportunidade. Claro. Isso pode acontecer. Mas, a princípio, a atividade principal é o loteamento. Onde tem o expertise, onde você já tem um histórico de sucesso, isso facilita também, né? Sim, sem uma dúvida. Naturalidade. Sem dúvida. O loteamento,
é um negócio de longo prazo. Sim. Hoje você pode colocar em média de 10, 15 anos para executar um loteamento. As aprovações são demoradas. Você tem em média 8 anos, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, só de aprovação. Nossa, Aí depois isso... você tem mais a fase de execução. Você colocar em média 3 anos de execução e mais a parte de vendas. Então, por exemplo, a gente vende em 100 meses. Então, são mais 8 anos aí de vendas e recebimento. Então, realmente é um negócio de longo prazo. Mas é um negócio super bacana, é satisfatório também. A gente vê não só o resultado financeiro, como as pessoas também felizes. Quem está morando é um sonho que as pessoas realizam. Sim. E isso é super bacana, ver todo mundo feliz. E essa região de Jundiaí, ela é muito valorizada e propícia para isso. A grande procura de Jundiaí, em termos de qualidade de vida, em facilidades. Então, realmente, Jundiaí vive uma situação muito favorável de prosperidade nesse segmento também. Jundiaí, em geral, ela está tendo um boom, né, de prosperidade, de qualidade de vida, de atração de executivos que são de São Paulo, querendo morar em Jundiaí e aproveitar toda essa questão. Agora, para finalizar a nossa entrevista, o nosso papo, eu queria que você pudesse dar uma dica para os nossos telespectadores e seguidores que estão te ouvindo, que se identificaram com essa sua jornada, essa sua trajetória, que anda muito no esporte e muito no empreendedorismo. Se você fosse dar uma dica para quem está assistindo, para ter sucesso na vida profissional como empreendedor e no esporte, conciliar esses dois sucessos, que dica você daria, Ricardo? Patrick, eu acho que, dentre outras coisas, eu fico muito atento nos detalhes. Eu sou uma pessoa detalhista. Ótimo. E eu acho que um detalhe, eu sempre digo isso em casa, falo para as crianças, para as minhas filhas, os detalhes fazem a diferença. Os mínimos detalhes fazem a diferença. Isso tanto para o esporte, para a sua vida pessoal, como para o seu trabalho também. Em geral. Em geral, o detalhe faz muita diferença. A determinação, você ser uma pessoa determinada, você ter um objetivo, traçar aquele objetivo e correr atrás, abraçar aquilo. E aquilo você ter uma sequência de início, meio e fim. Sim. Eu nunca não me lembro de ter deixado alguma coisa para trás sem finalizar. Então, eu costumo abraçar aquilo e ir até o final. Então, ter um início, um meio e um fim. E acho que o principal é ter foco. Eu acho que isso vale muito, é uma coisa que, de novo, para tudo. Eu sou um cara extremamente focado, então eu vou fazer esporte, vou praticar aquele esporte, eu foco muito naquilo, eu sou um cara regrado, então eu foco, até exagero. O esporte traz muito isso também. Sim, sem dúvida. Então, no esporte, sou um cara super focado no trabalho. Quando eu pego alguma coisa para fazer, um empreendimento, eu tenho um foco total naquilo. Eu acho que, dentre outras coisas, esses são talvez um dos excelentes dicas que você deu, a gente fica muito contente. E, Ricardo, queria te agradecer, a gente chegando no final da entrevista, boas entrevistas passam rápido como a nossa. Eu queria te agradecer por ter contado um pouquinho da sua trajetória aí como esportista e empreendedor. Certamente você inspirou muita gente aqui com o seu papo, bastante interessante, né? Como conciliar excelência no esporte e excelência no mundo dos negócios. Aí uma dica até para os nossos empreendedores, que são, a maioria, tem essa vontade de ter sucesso, que o esporte traz muita coisa boa para quem quer empreender e ter sucesso no empreendimento. Que, como você falou, essa determinação, esse foco, essa disciplina, todas as coisas que são importantes para o esporte são benéficas para o mundo dos negócios. E você é um exemplo aí de que realmente as duas coisas andam junto a junto e conseguem ser conciliadas com excelência. Sim, sem dúvida. Eu acho que o esporte, o fato de você vir praticar um esporte, isso vai te ajudar muito. Hoje, nosso dia a dia no trabalho é estressante. Exato. E o esporte só vai ajudar a isso. Legal. Maravilhoso. Ricardo, queria te agradecer por sua participação no nosso programa Business 360. Você realmente mostrou aí muitos pontos de inspiração para os nossos telespectadores. E com essas palavras finais do Ricardo Saeli, esportista de surf,
e um empreendedor, empresário de sucesso, a gente se despede desse episódio do programa Business 360. Fiquem todos muito bem, continuem abraçando os seus sonhos com muita disciplina, que vocês chegam lá também. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Obrigado, Patrick. Obrigado, tamo junto. Valeu.